Glória a Deus. Atos capítulo 16, o versículo 26. Glória a Deus. Atos 16, 26. Está escrito: e de repente sobreveio, glória a Deus, um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Amém, meus irmãos? Amém. A palavra de Deus nessa noite para a nossa vida, ela nos fala de portas abertas por Deus. Quando nós analisamos o livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 8, vai dizer que a igreja de Filadélfia tinha diante de si uma porta aberta. Então, quando Jesus se manifestou à igreja de Filadélfia, no capítulo 3 e no versículo 8, vai dizer que diante da igreja ele tinha colocado uma porta aberta e que ninguém poderia fechar. Nós estamos aprendendo diante de um Deus que abre as portas. Nós estamos diante de uma palavra de um Deus que Ele abre as portas, um Deus que Ele entra com providência na nossa vida, através da sua palavra, através da sua misericórdia, através da sua graça. Esse texto que nós lemos em Atos capítulo de número 16, o versículo de número 26, vai dizer que Deus, Ele abre todas as portas através de um terremoto, aonde Paulo e Silas estão dentro da prisão, louvando ao Senhor. Então aqui nós aprendemos que Deus, Ele abre as portas da prisão. Quando nós lemos o versículo, o capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, se você puder abrir a sua Bíblia, Atos capítulo 12, versículo 10, está escrito: quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. O texto sagrado aqui está falando do apóstolo Pedro, que estava preso na prisão, e no versículo 10 do capítulo 12 vai dizer que a porta se abriu. Mas quando essa porta se abre, tem o mover de Deus nesta palavra.
Quando em Atos 16, versículo 26, vai dizer que as portas das prisões se abrem, tem um trabalhar de Deus nessa palavra. Pastor João, o que é que nós aprendemos com essa palavra? Nós aprendemos que Deus trabalha abrindo as portas daquilo que está nos prendendo. Nesta noite, nesta palavra, eu não sei o que você está precisando, ou qual porta seja aberta na tua vida, mas nós estamos aprendendo a um Deus que abre as portas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Talvez alguma coisa que esteja te prendendo, talvez alguma coisa que esteja te bloqueando, talvez alguma coisa que esteja dificultando a tua vida. Nesta noite eu trago essa palavra profética para a tua vida. Deus vai abrir as portas, você vai passar para o outro lado e você vai cantar o hino da vitória. Porque o texto sagrado diz: Deus abriu as portas da prisão. Deus abriu as portas da prisão. Quando eu clamo, Deus abre as portas. Quando eu louvo, Deus abre as portas. Quando eu medito na palavra, Deus abre as portas. Quando eu estou em intercessão ao Deus Todo-Poderoso, Ele abre as portas. Pastor, eu quero uma porta aberta. Se você clamar, Deus vai abrir essa porta. Se você orar, Deus vai abrir essa porta. É algo que está prendendo a minha casa, é algo que está prendendo a minha família, é algo que está prendendo o meu ministério. Nesta noite, essa palavra que fala comigo, que fala contigo, profética para a tua vida, Deus vai abrir essa porta para você passar. Aleluia! A porta da prisão, Deus abre. Tem muitas pessoas hoje, irmãos, aprisionadas. Tem muitas pessoas com as mãos atadas. Tem muitas pessoas que estão vivendo em uma prisão porque não clamam, porque não oram e porque não buscam. Mas nesta noite a palavra de Deus para o meu e para o teu coração, nós vamos buscar, nós vamos clamar, até mesmo por aquele que está lá fora preso, aprisionado, e Deus vai libertar. Deus vai abrir a porta da prisão. O texto sagrado vai dizer, no versículo 29, irmãos, quando nós lemos o versículo 29, vai dizer assim, ó: e pedindo luz, soltou dentro, e todos trêmulos se prostrou diante de Paulo e de Silas, que estava na prisão. Quando nós lemos a palavra de Deus, no capítulo de Atos, capítulo de Atos 24, e no versículo de número 25, vai dizer assim a palavra do Senhor: e tratando Paulo com justiça e da temperança do juízo vindouro, o governador Félix, esbaforido, respondeu: porque agora vai-te,
e tendo oportunidade, eu te chamarei. Aqui, irmãos, é Paulo que está diante do governador Félix. Aqui nós encontramos que quando os prisioneiros, no versículo 29, estão diante de Paulo e de Silas, prostrados, porque viram o trabalhar de Deus através da vida dos apóstolos. E o que isso quer nos dizer? Que Deus, presta atenção, Deus, Ele abre a porta da consciência. Aqueles homens que estavam na prisão, aqueles homens que estavam diante de Paulo e Silas, a pergunta é, Diácono Érico, por que eles estão se prostrando? É porque a consciência estava aberta. É porque a consciência de servir a Deus Todo-Poderoso estava aberta. Quando eles abrem a consciência, eles se prostram diante do Deus de Paulo e Silas. Eu quero dizer, meus amados irmãos, quando Deus abre a nossa consciência, nós temos a convicção de quem Deus é. Nós temos a convicção do que Deus faz. Nós temos a convicção do que Deus é capaz de operar na nossa vida. A porta da prisão está aberta. E a pergunta é: por que os presos não fugiram? Se a porta está aberta, a oportunidade da liberdade era muito grande. Quando Paulo e Silas louvam, o terremoto vem no versículo 26 e as portas se abrem. Só que no versículo 29 vai dizer que todos estão diante de Paulo e Silas, não fugiu ninguém. Meu Deus. A pergunta é: por que não fugiram se a porta está aberta da prisão? É porque antes de Deus abrir a porta da prisão, Deus abriu a porta da consciência dos presos. E quem tem a consciência aberta vai entender que a maior liberdade não era sair da prisão, mas a maior liberdade era aceitar Jesus como Salvador. A maior liberdade não era ir para o mundo, a maior liberdade era aceitar Jesus como Salvador. Eu quero que você entenda nessa noite, irmão. Você que tem a consciência aberta, você vai entender que a liberdade não está lá fora, na balada, na festa, mas a maior liberdade está na presença de Deus, glorificando o nome do Senhor Jesus. A maior liberdade não é ficar em casa, mas a maior liberdade é vir para a igreja adorar Jesus. A maior liberdade, muitas pessoas pensam que é curtir a vida aí fora. Não, a maior liberdade para quem tem a consciência aberta é entender que Jesus salva, cura e liberta, e que um dia nós vamos morar no céu de glória. Glória a Deus. O texto está falando: se a prisão está aberta, por que os presos não fugiram? Porque Deus abriu a consciência. Irmãos, quem tem a consciência aberta não vai trocar a presença de Deus por momentos aí fora. Quem tem a consciência aberta não vai trocar a aliança com Deus.
quem tem a mente renovada, aberta na presença de Deus, não vai trocar a palavra de Deus, o momento com Deus, e melhor dizendo, a salvação em Cristo, por um momento aí fora. A pergunta é: por que tem pessoas que trocam? Por que tem pessoas que não vivem esse momento com Deus, que na primeira oportunidade sai da presença de Deus, que na primeira oportunidade nega a existência de Deus? E a resposta é porque não tem a consciência aberta. Porque o ser humano que tem a consciência aberta, ele sabe, ele conhece. A oportunidade estava lá, os presos podiam fugir, ninguém ia perceber, o soldado está dormindo, Paulo está louvando, e quando o soldado acordou, queria tirar sua própria vida, porque qual era o pensamento do soldado? Todos fugiram, e a culpa vai ser minha. Mas ninguém saiu da prisão, porque Deus abriu a consciência. O crente, irmãos, com a consciência aberta, ele não vai sair da igreja por qualquer coisa. O crente com a consciência aberta, ele não vai sair da presença por qualquer motivo. Ainda que a porta esteja aberta, ainda que você tenha motivo, ainda que você tenha possibilidade, mas você não vai, porque a tua consciência está aberta, a tua consciência está em Cristo Jesus. Então aprenda: Deus abre as portas, aleluia, da consciência. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em Daniel capítulo 5, versículo 6, vai dizer que o rei Beltesazar dá um banquete, e quando ele dá um banquete, a palavra do Senhor vai dizer que a mão de Deus aparece na parede e começa a escrever. Naquele momento a consciência do rei abriu. Irmãos, ele deu um medo tão grande que a Bíblia diz que ele tremia de agonia, que as pernas dele batiam uma na outra assim. Ele viu só a mão de Deus. Não precisou muito não, irmãos. Quem tem a consciência aberta não precisa de muito para ver a presença de Deus. O rei bate, no versículo de número 6 do capítulo 5, vai dizer que o rei batia a perna uma na outra, de tanto trêmulo que ele ficou, e medo da presença de Deus, porque a consciência do rei, naquele momento, ela abriu. Deus é um Deus que abre a porta da consciência. Deus, irmãos, Ele é um Deus que abre a porta do coração. No versículo 30 e o versículo 31 vai nos dizer assim a palavra de Deus: e tirando-os para fora, disse: Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E Paulo e Silas disseram, versículo 31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu, a tua casa. Glória a Deus. O carcereiro ficou tão emocionado na presença de Deus, ele ficou tão emocionado com aquilo que ele contemplou, que ele vai dizer: eu preciso me salvar. Aqui
nós aprendemos um detalhe importante. Se eu tenho a consciência aberta, se eu tenho o coração aberto, se eu tenho a mente renovada, eu vou atrair pessoas para aceitar Jesus e querer se salvar. A pergunta de Deus para a nossa vida é: quando as pessoas te contemplam, quando as pessoas estão contigo, quando as pessoas olham as suas atitudes ao seu redor, você tem comovido pessoas para se salvar? Nós temos impulsionado pessoas para aceitar Jesus, irmãos? Nós precisamos renovar a nossa mente. Nós precisamos abrir a nossa consciência, porque às vezes a consciência fecha. Às vezes nós não queremos pregar, às vezes nós não queremos ler a Bíblia, às vezes nós não queremos orar. Pastor, o que é isso? Consciência fechada, mente fechada. Eu não vou mais pregar para fulano porque fulano não merece. Consciência fechada, mente fechada. Eu não vou pregar porque não adianta mais, mas talvez a tua atitude está pregando para alguém. Talvez a tua posição vai converter alguém. Isso é mente aberta. Isso é consciência aberta. Quando o carcereiro viram Paulo, Silas e todos os presos louvando a Deus, ele falou: eu preciso me salvar. O que é que eu faço? Aí Paulo falou: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Deus abriu o coração do carcereiro através da atitude de Paulo e Silas. Eu quero te dizer nessa noite, meu amado irmão, você está aprendendo a palavra de Deus. Através da tua atitude, Deus vai abrir corações de pessoas, da tua casa, da tua família, do teu trabalho. Através da tua atitude, pessoas vão aceitar Jesus. Através da tua atitude, pessoas vão procurar querer saber como faz para se salvar. Mas você tem que ter a mente renovada, você tem que ter a consciência aberta, você tem que ter o coração aberto na presença de Deus. Glória a Deus. Glória. Porque tem pessoa que o coração é fechado, irmãos. Você olha para ela, você sente o coração fechado, a mente fechada. E se eu sou servo de Jesus Cristo, eu não posso ter o meu coração fechado. Pastor, mas eu não consigo pregar para fulano, para ciclano, tal beltrano. Você tem que rever com Deus, mudar as atitudes e abrir o coração. Não é para um, não é para dois, é para todos. A palavra de Deus nos ensina. É tão interessante, irmãos, no versículo de número 14, quando nós voltamos um pouco à palavra de Deus, capítulo 14 de Atos. Eu estou pregando um Deus que abre portas. Eu estou te ensinando a palavra de Deus, um Deus que abre as portas. E no capítulo 14, versículo também 14, e o versículo 15 vai dizer assim, ouvindo, pois, louvado seja Deus,
capítulo 14, versículo 14 e 15. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes, saíram para o meio da multidão clamando, dizendo: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens, como vós, sujeito às mesmas paixões, e vos anunciamos e converteis dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu, a terra e o mar, e tudo que neles há. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós aprendemos, irmãos, essa palavra, o apóstolo Paulo, o apóstolo Barnabé, ensinando a adoração ao Deus vivo, todo-poderoso. Glória a Deus. Quando nós temos a mente aberta, o coração aberto, nós vamos anunciar. A glória não é para nós, a glória é para Deus. Quando nós temos a palavra de Deus, no versículo 14 do capítulo 16, ainda no mesmo capítulo 16, versículo 14, vai dizer assim, uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, mas nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta o que Paulo dizia. Deus abre o coração. Enquanto você prega, Deus abre o coração da pessoa que está te ouvindo. A gente não tem poder de abrir o coração de ninguém. Tem um ditado popular que diz que coração é uma terra que ninguém anda, mas há um Deus que conhece o coração. Aleluia! Então o nosso dever não é conhecer o coração de ninguém, Verdade, Deus. e nem mesmo mudar o coração de ninguém, porque nós não temos poder para isso. Mas o que é que a palavra confirma? Enquanto Lídia ouvia Paulo, Deus abria o coração de Lídia. Eu quero te dizer que enquanto você prega para aquela pessoa da tua família, e como ser humano a gente até duvida que o coração não abre, que o coração não quebranta, mas eu quero te dizer uma palavra profética nesta noite. Enquanto você prega para aquela pessoa, Deus vai abrir o coração dela. Enquanto você fala da palavra de Deus, Deus abre o coração da pessoa. Quando nós lemos o versículo de número 15, vai dizer assim, depois que Lídia abriu o coração, depois que foi batizada, ela e sua casa, rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa, ficai ali. E nos constrangeu a isso. Vamos lá, agora vamos por versículo de número 34 do capítulo 16, que diz assim: então levando-os à sua casa, lhe pôs a mesa. Na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Irmãos, Lídia abriu a casa para Paulo e Silas. O carcereiro, o carcereiro Jesus,
no versículo 34, abriu a casa para Paulo e Silas e serviu uma mesa, e a Bíblia diz: e se alegraram na presença do Senhor. Glória a Deus. Aqui nós podemos confirmar que Deus, Ele é um Deus que abre as portas da casa. Glória a Deus. Assim como Deus abre as portas da sua casa para acolher os seus filhos, nós somos servos de Deus, nós estamos na presença de Deus, a minha mente é renovada, e eu tenho que ter o discernimento. Mas assim como Lídia fez, assim como o carcereiro fez, nós temos que abrir as portas da nossa casa Louvado seja Deus. para a palavra de Deus. Aleluia. Nós temos que abrir as portas das nossas casas para homens e mulheres de Deus. Eu não vou generalizar, porque nós temos que ter discernimento e não abrir as portas das nossas casas para todo mundo. Nós temos que vigiar no fofoqueiro, nós temos que ter o discernimento do invejoso, nós temos que ter o discernimento daquela pessoa que vai entrar na tua casa para te ajudar, ou daquela pessoa que vai entrar na tua casa para depois sair falando o que você tem e fazendo fofoca da sua vida. Eu não estou dizendo para você abrir a porta da tua casa para todo mundo, mas você precisa abrir as portas da tua casa primeiro para a palavra de Deus, primeiro para Jesus de Nazaré, e segundo para homens e mulheres de Deus que vão entrar na tua casa, que vai te ajudar em oração, que vai te ajudar com a tua família, que vai pregar a palavra para você, que vai anunciar a salvação. Nós precisamos abrir as portas da nossa casa para a palavra de Deus. Glória a Deus. Nós precisamos fazer isso, porque a pessoa que tem o coração fechado, a mente fechada, ela não recebe ninguém, ela não hospeda ninguém, ela não serve um copo d'água para ninguém, ela não serve um prato de alimento para ninguém. E nós não podemos ser assim. Chegou alguém com fome na nossa casa, irmãos, nós temos que alimentar como cristão. Chegou alguém com sede, nós temos que abrir a porta e dar um copo d'água. Porque se a palavra de Deus está na nossa casa, se nós abrirmos primeiramente as portas para a palavra do Senhor, para o Senhor Jesus de Nazaré entrar, aquele que nos salvou, né? Porque quando Lídia abriu as portas para Paulo e Silas, automaticamente primeiro ela abriu para Jesus. Ela convidou Jesus para entrar. O carcereiro levou todos para sua casa. Por quê? Porque Jesus estava na vida de Paulo e Silas, e enquanto eles estão convidando, Jesus está entrando, se achegando. Agora tem pessoa que não, ela vem na igreja, adora a Deus na igreja, mas não leva Jesus para dentro da sua casa. Tem pessoas que na igreja ela sauda todo mundo, recebe todo mundo, mas na sua casa não consegue receber ninguém. Jesus não está lá. Eu tenho que adorar Jesus aqui e abrir as portas da minha casa para Jesus. Porque o que adianta? Eu venho na igreja, eu faço aquele culto, eu sapateio na presença de Deus, eu pulo na presença de Deus, mas quando eu saio da igreja, eu desço Jesus aqui. Vocês lembram da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? Está lá nos evangelhos. Olha o título do texto: entrada triunfal.
Jesus montou no jumentinho, e Jesus entrou na cidade montado no jumentinho. O povo começa a jogar os ramos em Jesus. Alguém vai tirar o seu jaleco e vai estender para Jesus passar. Alguém vai pegar uma coberta e vai estender para Jesus passar. Alguém vai gritar: Hosana nas alturas, Deus no céu e paz na terra. Alguém vai, até o jumentinho se sentiu importante naquele dia, porque achou que o povo estava adorando ele. Mas aquilo ali, irmãos, não passou no teatro. A realidade é essa. Por quê, pastor? Porque no final, no fritar dos ovos, como diz o ditado, Jesus ficou no banco da praça de Jerusalém, só ele e os discípulos. Teve que voltar lá para Betânia, para a casa de Lázaro e de Maria e de Marta, porque ninguém acolheu Jesus em Jerusalém. Aí a pergunta é essa: o que adianta a entrada triunfal se ninguém acolheu? O que adianta dizer Hosana nas alturas se ninguém quis levar Jesus para casa? O que adianta eu vir na igreja louvar, glorificar, adorar, se eu não abro a porta da minha casa para Jesus? O que adianta? Eu vim aqui fazer um culto bonito para Deus, o povo vai embora ver, mas Jesus não entrou dentro da minha casa. Eu não consigo acolher Jesus. A palavra de Deus para a nossa vida nessa noite de ensinamento é essa: abre a porta da tua casa para a palavra de Deus. Abra a porta da tua casa para Jesus de Nazaré. Para a gente finalizar, irmãos, o texto sagrado vai nos dizer no versículo 34: então, levando-os para a sua casa, lhe pôs a mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a casa. A pergunta é: o carcereiro pôs todos à mesa. Então, se ele pôs todos na mesa, ele tinha alguma coisa para servir Paulo e Silas e o restante do povo que estava condicionado. Aqui nós temos uma revelação para a nossa vida. Quando ele abriu a porta da casa para Deus, Deus abriu a porta da despensa. Aleluia! Daquele homem. Deus multiplicou o alimento daquele homem. Eu quero te dizer, irmãos, nesta noite, que Deus, Ele é um Deus que abre as portas da despensa. Ele é um Deus que multiplica o alimento. Ele é um Deus que multiplica as bênçãos na nossa vida. Eu quero te dizer, se você abrir a porta do teu coração, se você abrir a porta da tua consciência, se você abrir a porta da tua casa, pode ficar tranquilo que naquilo que você precisa, seja na tua despensa, seja na tua vida material, seja na tua vida espiritual, Deus, Ele é o Deus que abre as portas. Deus, Ele é o Deus que multiplica. Deus, Ele é o Deus que abençoa. Talvez nessa noite você entrou aqui na igreja precisando de uma porta aberta. Talvez na tua despensa, na tua vida espiritual, na tua vida material, eu profetizo através da palavra que Deus vai abrir essas portas na tua vida. Você vai convidar pessoas para dentro da tua casa, pessoas de Deus, e vai se alegrar, não porque você é melhor do que ninguém, mas é porque Deus vai te dar sustento, Deus vai encher a tua despensa, Deus vai abençoar a tua vida, Deus, Ele vai fazer o milagre acontecer na tua casa, em nome de Jesus. Aqui nós aprendemos nessa noite uma coisa: que onde há Deus,
há portas abertas. Não tem essa, irmãos. Não tem desvio. Aonde há Deus, há portas abertas, há consciência aberta. No versículo, para a gente encerrar, Lucas capítulo 5, versículo 29, o que é que vai nos dizer a palavra do Senhor? Lucas capítulo 5, versículo 29, vai nos dizer assim: e fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com ele à mesa. Lucas capítulo 8, versículo 5. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lucas capítulo 8, versículo 3. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, muitas outras que serviram com suas fazendas. Eu quero te dizer uma coisa: aonde há Deus, há portas abertas. Aonde há Deus, há prisões que são abertas. Aonde há Deus, há consciências que são abertas. Aonde há Deus, tem corações que são abertos. Aonde há Deus, as casas, as portas são abertas. Aonde há Deus, as dispensas são abertas. Eu profetizo nesta noite: o Deus de portas abertas estar abençoando a tua vida, estar abençoando a tua casa, estar abençoando a tua família. E se tem alguma porta para ser aberta, eu profetizo nessa noite, pelo poder da palavra de Deus, Deus está abrindo as portas nessa noite. Eu quero que você se coloque de pé nesta noite. Seja, irmãos, um crente. Seja um crente como Paulo e Silas, que acredita na porta aberta. Louvado seja Deus. Ainda que alguém duvide, ainda que alguém critique, ainda que alguém fale mal, mas creia no Deus que abre as portas para você passar, para você glorificar e para você cantar o hino da vitória. Acredita no Deus que abre as portas para você engrandecer o nome do Senhor. Vamos louvar a Deus como louvou Paulo e Silas, para a gente glorificar o nome do Senhor Jesus. E você sair daqui nessa noite acreditando. Talvez você entrou aqui com a porta fechada, mas o Deus dos céus, Ele é o Deus que abre as portas. E nessa noite Ele está movendo, Ele está trabalhando, Ele está fazendo algo ao teu favor, e as portas vai ser aberta em nome do Senhor.